a gente possa ouvir a finalização e a continuidade da fala do brigadeiro, para que a gente possa finalmente encerrar a nossa reunião no dia de hoje, porque começa a ordem do dia no plenário e todos nós temos que nos deslocar ao plenário. Mas de antemão dizendo que a contribuição, a fala, a participação dos senhores e das senhoras nessa comissão é sempre muito bem-vinda. Brigadeiro, por favor. Muito obrigado. Bom, eu continuando, senhores, com relação ao edital, eu peço desculpas se o edital poderia estar melhor redigido, mas o que eu posso garantir, o edital não é ilegal. Não foi outra. Ouvi palavras como má fé, que escondem, o que fazer. Desculpa, a Força Aérea não agiu de má fé, a Força Aérea não escondeu nada, a Força Aérea o tempo todo foi claro em relação ao edital que estava previsto. Agora, se houve uma interpretação de alguns dos senhores no sentido de, não, então é para ser temporário, não está escrito no edital, desculpa, não está escrito no edital. Bom, eu acho que toda, como eu falei, né, é o soldado, não é a mesma pessoa, nós estamos, quer dizer, nós vamos ficar debatendo aqui um lado e de outro, dizendo, não, o S1 é diferente do S1 especializado. Nós estamos dizendo que não, os senhores dizem, né, alguns advogados dizem que sim. Quer dizer, não vai ser nessa reunião que nós vamos chegar, ou não era a mesma pessoa ou não, entende? Então, quer dizer, a Força Aérea diz, ok, o que diz o S1? S1 com 6 anos tem que ser licenciado. Atingiu 6 anos, licenciamos. Não, mas não podia. Mas onde é que está escrito que o S1 pode ficar 6, 7, 8, 9, 10 anos? Aí eu perguntaram, mas onde é que está escrito? Ué, não está escrito. Alguém perguntou, brigadeiro, aonde está previsto o SE especializado que eu era? Ele quer uma resposta que não existe. Foi a mesma pergunta que fizeram aqui. Em qual quadro está o S1 especializado? Ué, a resposta é a mesma. Não existe um quadro de S1 especializado. Existe um quadro de soldado, que é constituído de S2 e S1. Não tem como. Brigadeiro, aonde está? Não está. Alguém perguntou ali atrás, não sei exatamente, não me recordo exatamente quem foi, em qual legislação está? Não está em legislação nenhuma. Bom, com relação a RAIS, o CNIS, o CAGED, qual é a informação que eu tenho? Bom, com relação ao CAGED, no que se refere ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, isso que é o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego. O mesmo destina-se a fornecer informações utilizadas pelo Programa Seguro-Desemprego, condição não aplicável aos militares. Pergunto aos senhores, alguém dos senhores está com problema de CAGED? Então, o senhor pode dizer, então, o que está ocorrendo? Todo serviço feito para o governo federal, a gente tem a certidão de tempo de serviço, que é válido para a aposentadoria. Então, se alguém ficou 20 anos na Força Aérea, 10 anos, 6 anos, ele vai receber um certificado e ele vai averbar. Assim como qualquer trabalho efetuado para o governo anteriormente ao ingresso na vida militar, também conta. É só apresentar o certificado e é averbado. Então, é isso. Então, com relação ao CAGED, eu diria o seguinte, alguns falaram, ouvem falar, mas se experimentem, vocês vão ver, nós não incluímos ninguém, nem retiramos ninguém do CAGED. Bom, com relação à RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, do Ministério do Trabalho. E também, através da RAIS, é montado os CNIS, ou CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. A Força Aérea fornece a informação para o RAIS. E lá dentro é transferido para o CNIS. As informações são feitas ali. A Força Aérea atualizou, depois que soube que não estava atualizado, já encaminhou as atualizações necessárias ao Ministério do Trabalho e Emprego. Isso acho que foi lá em 2011, quando foi constatado que havia problemas. Hoje eu entendo o seguinte, todas as atualizações necessárias a todos os senhores já estão atualizados na RAIS.
e automaticamente inquiliza. Se por acaso alguém souber de algum caso hoje que não está, por gentileza, procurem a gente. Procure a gente. Então, senhores, olha só. Essa questão, vamos dizer o seguinte, ela não é direta com o controle. Porém, o que eu digo é o seguinte, me tragam qual é o interesse da Força Aérea em não atualizar? Nenhum. Nós mandamos as informações todas para o Ministério do Trabalho e Emprego. Atualiza, olha, o que está voltando? Está voltando a data de desligamento. Está aqui a data de desligamento, então. Reconhecemos que, durante vários anos, não estava sendo feito isso. Ao ser, não, vocês não estão fazendo. Ok, opa. Atualiza tudo. Quem que não fez? Atualiza tudo e foi encaminhado. Agora, se os senhores estão informando que hoje continuam com o problema, então, por gentileza, eu pediria até à associação, encaminhe um documento, por gentileza, com os nomes que nós vamos reencaminhar, cobrar do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, o que está ocorrendo? As informações nós mandamos conforme o documento tal. E eles estão dizendo que ainda não foram atualizados. Eu peço que os senhores se pronunciem. Os senhores estão entendendo? Não há, eu não tenho como dizer. A aeronáutica não atualizou, já mandei as atualizações. Ah, não, mas continua. Então me traga que eu vou cobrar do Ministério do Trabalho. Entende? Bom, com relação ao CISAC, né? Os senhores não falaram, mas alguns falam, que é o Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões, CISAC do TCU. Então, quanto a esses sistemas, apenas estão submetidos ao seu registro as aposentadorias, reformas e pensões, que gerem despesa ao erário. Diferente ao caso do licenciamento de praça, que conforme o artigo 121, parágrafo 4 do Estatuto, não gera direito a qualquer remuneração. É o que consta na Lei 8.443, que é a Lei de 1992, que é a Lei Orgânica do TCU a respeito de atos sujeitos a registro. Então, por gentileza, quando falarem em RAIS, CNIS, CAGED e CISAC, todas elas foram atualizadas, ou não faz parte da vida militar. É isso que eu tenho a dizer sobre esses documentos. E volto a insistir, se os senhores estiverem com algum problema ainda, por gentileza, a associação, encaminhe o documento oficial com os dados e nós vamos cobrar do Ministério do Trabalho. Okay? Porque as informações que a aeronáutica poderia fazer, nós enviamos. Bom. Bom, com relação a vagas nas especialidades que alguns falaram, né? Eu diria o seguinte, a Força Aérea, ela tem algumas necessidades. Então, se você necessita de uma certa especialidade, você faz concurso para aquela necessidade, você promove, né, de soldado para cabo naquela especialidade. Quantas vagas por cada especialidade? Depende da necessidade da força. Então, se eu preciso mais de um eletrônico, eu abro muito mais vagas de eletrônico. Se eu preciso de uma vaga em administração, abro uma vaga em admissão. Se eu não preciso de nenhum guarda de segurança, não vou abrir nenhum guarda de segurança. As vagas são localizadas de acordo com a necessidade de serviço. Então, quer dizer, se houve pouquíssimas vagas para um, mais para outros ali, em localidades que tinham ou não, eu peço desculpa, mas é a necessidade do serviço. Entende? Eu não tenho como explicar mais além do que isso. Com relação ao Supremo, bom, o Marcelo leu uma posição lá um caso, né, do STJ ali. Eu gostaria que os senhores me permitissem ler um parecer do Supremo Tribunal Federal, STF, né, na qual diz o seguinte: relator ministro Celso Peluso, do STF, Supremo Tribunal Federal. É o processo RE 547-373 de Minas Gerais. O que ele diz? O concurso de admissão ao curso de especialização de soldados para ingresso no curso de aperfeiçoamento não é considerado concurso de provas e títulos dos servidores públicos civis. Nem a ele se equipara. Eis que o serviço militar é disciplinado por legislação própria. A tão só conclusão do curso de formação ou especialização e consequente classificação com direito à promoção soldado de primeira classe não transforma o militar temporário em militar de carreira. Tampouco lhe possibilita a aplicação de norma de estabilidade aplicável aos militares de carreira. A estabilidade é adquirida quando a praça completar 10 anos ou mais de efetivo serviço.
Os militares incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviços temporários devem permanecer no serviço ativo, em regra, durante os prazos previstos na legislação de regência, não tendo os mesmos direitos de permanecer nos quadros da guarnição militar por não se encontrarem ao abrigo da estabilidade assegurada aos militares de carreira. A administração pública não está obrigada a motivar ato de licenciamento de militar temporário, podendo a exclusão do serviço ativo se dar por conclusão do tempo de serviço, por conveniência do serviço ou a bem da disciplina. Apelação a que se nega provimento, inconsistente o recurso. Assinado, ministro Celso Peluso, relator do Supremo Tribunal Federal. Brasília, 12 de novembro de 2009. Não sou eu que estou dizendo o que nós estamos debatendo aqui. É o STF está dizendo aqui. Bom, nesse mesmo processo foi feito um agravo regimental, que é um outro instrumento jurídico ali, para o próprio Supremo, que foi analisado pelo ministro Gilmar Mendes, que também negou provimento, nega o provimento ao agravo regimental. Eu tenho aqui também, o que ele foi falado aqui, a DPF, só que a minha versão anterior. A DPF é aquela arguição de descumprimento de preceito fundamental 260. É a mesma, né? É a mesma, é. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que no final ela fala, está aqui, ó. Pelo exposto, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. Publique-se aqui em Brasília, 3 de junho de 2013, ministra Carmen Lúcia. É a mesma, quer dizer, o Marcelo leu, o dele é posterior, ele leu uma série de coisas, né, que ela cancela, eu não sei exatamente o que é, eu não vi, eu não tenho conhecimento disso ali, né? Mas enfim, o que eu tenho aqui, nessa PDF aqui, é que ela nega o prosseguimento. Bom, continuando aqui, é o que eu disse, senhores, teve aquele processo, né, que foi dito aqui, que teve um soldado, né, o Pinto, é isso? E ele ganhou na justiça, a justiça determinou, permaneça. Ele está lá servindo lá na base aérea de Santa Cruz. Então a justiça mandou, nós cumprimos. Veja bem, senhores, não temos nada contra os senhores, nada. É como eu falei aqui, nós todos amamos a Força Aérea. Obviamente, se vocês não gostassem da Força Aérea, vocês não estariam querendo entrar de volta para a Força, serem reintegrados. Eu não tenho dúvida disso, entende? Não é essa a situação, né? Não é esse o caso. Agora, eu volto a dizer, o nosso problema está, no edital não estava previsto temporalidade. A única coisa que eu fazer, olha, não estava previsto temporalidade, mas também não estava previsto a permanência. E não há um erro legal. Então, legalmente, o edital está correto. Agora, poderia estar melhor? Tudo pode ser melhor feito. O edital poderia, assim como poderia ter vários outros assuntos ali no edital. Senhor deputado Glauber Braga, essas são as minhas considerações, agradeço aqui a oportunidade de responder. Senhores, eu queria agradecer a presença de todos e de todas, as contribuições. Queria tomar a liberdade nesse final dizer que no que diz respeito a possíveis lacunas na legislação que foram aqui apontadas, essa Comissão de Legislação Participativa tem exatamente esse objetivo, que é receber as contribuições dos senhores para que a gente possa estar dando prosseguimento às sugestões, assim como foi realizada a audiência pública, os senhores, através